Bom dia! Hoje é sexta-feira, 7 de julho e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje, como sempre fazemos às sextas-feiras, vamos debater temas importantes relacionados ao Porto de Santos e ao setor portuário. Para a agenda do Porto de hoje, eu recebo os consultores portuários, Germani Robson. Germani, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Nathalie, é sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E Eduardo Lopes. Eduardo, seja muito bem-vindo novamente. Bom dia a todos que nos assistem, toda a Baixada. E foi realizada esta semana em Vitória a primeira Conferência Internacional de Portos, Transporte Marítimo Portuário, Desafios e Expectativas. A repórter Bianca Midlege acompanhou todo o evento e tem os detalhes. Veja só. Nestes 2 dias de evento, um dos principais assuntos debatidos foi tecnologia. Dirigentes e autoridades ligadas ao setor portuário puderam conhecer 2 sistemas pioneiros sendo implementados aqui no Porto de Vitória. Um é de monitoramento aquaviário e o outro de automação dos portões de entrada e saída de caminhões. Quem vai dar mais detalhes pra gente é o Maxwell Rodrigues, que é o nosso comentarista portuário, que também está aqui como palestrante, né, Maxwell? Você falou principalmente sobre a questão de automação dos portões. Explica um pouquinho pra gente. Bianca, antes de mais nada, um evento como esse, uma conferência internacional, a primeira conferência internacional sendo realizada aqui no Porto de Vitória, capitaneada pela Companhia Docas do Estado do Espírito Santo, é fundamental. Nós termos um evento desta proporção e aí pela qualidade, principalmente de todas as pessoas que estavam presentes, é bastante importante para que a gente possa debater estes assuntos. Dentro deste evento, desta conferência, foi também dada a possibilidade de todos os participantes conhecerem as tecnologias que vêm sendo implementadas hoje no Porto de Vitória, como você mencionou, a questão do VTMIS e também o projeto de cadeia logística inteligente. Isso demonstra mais uma vez que não só a iniciativa privada, mas de alguma maneira também, apesar de toda a crise que nós temos, a iniciativa pública também vem se movimentando para implementar projetos desta envergadura. A gente vê cadeia logística inteligente, é uma determinação do Ministério do Trabalho que deve ser implementada em todos os portos, mas Vitória saiu na frente e já está com as obras bem avançadas, né? Explica um pouquinho pra gente o que significa a cadeia logística inteligente. Esse é um projeto de suma importância para os portos do Brasil e tem de ser capitaneada naturalmente pelas companhias docas, porque nós temos hoje aí muitos portos espalhados pelo país e nós não temos aí os gates públicos que venham a fazer o regramento de acesso dos caminhões. O que é esse regramento? O caminhão ele deve estar naturalmente motivado para ter acesso ao porto. Sem essa motivação, a gente já conhece os reflexos. Um deles é a questão das filas. A gente percebe aí que isso não é uma particularidade, por exemplo, só do Porto de Santos, mas também aqui em Vitória eles sofrem com isso, e aí um processo e um projeto como esse contribui muito nisso, e o mais importante é o impacto social disto tudo. Se você tem um processo de automação para que venha a facilitar a admissão desses caminhões dentro do porto, o Truck Circle ele começa a se tornar muito mais facilitado, ou seja, um caminhão hoje, um caminhoneiro, ao invés dele fazer 2 ou 1 viagem no porto para descarga ou carregamento de uma determinada carga, mercadoria ou container, ele tem a possibilidade de potencializar isso em até 100%, Bianca, ou seja, fazer 4 viagens. Isso tem um impacto econômico bastante significativo, porque ele tem um volume maior de movimentações, né, dentro desse Truck Circle, e ele também acaba rentabilizando muito mais em relação a essa proposta de implementação de tecnologia. Que balanço você faz do evento? Extremamente positivo. Nós tivemos palestrantes internacionais, palestrantes como o Dr. Schumann, que é um profundo conhecedor do segmento, trazendo dados significativos para esse evento e demonstrando uma grande transformação que vem ocorrendo no mercado portuário. A Amazon é uma empresa que todos nós conhecemos, é uma empresa que vem demonstrando aí um interesse muito grande, por exemplo, na construção de navios, para que ela própria possa atender em just in time todas as demandas que ela recebe do mundo inteiro. Percebe? É um momento de muita transformação. O mercado está se movimentando e nós aqui do Brasil não podemos ficar para trás. E ao vivo, por telefone, eu converso um pouco mais sobre a conferência com o consultor portuário e apresentador do programa Porto e Negócios, Maxwell Rodrigues. Max, na entrevista que você deu à Bianca, a gente pôde perceber a importância
do evento. Temos aí um bom modelo que pode ser replicado para fomentar as discussões importantes do setor portuário? Bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos os amigos da bancada. Hoje eu estou com uma bancada bastante importante com os colegas do Edu e a Germânia. Evidentemente, esse evento foi um evento de suma importância para o setor portuário e, honestamente, é um modelo que deve ser seguido. O presidente da Companhia dos Docas do Espírito Santo, o Luiz Cláudio Montenegro, é um profundo empreendedor, algo bastante diferente, principalmente do lado da iniciativa pública, e que faz projetos dessa envergadura para potencializar principalmente todo o mercado portuário no estado do Espírito Santo, Nathalie. Max, você foi o único empresário brasileiro a palestrar na conferência. Como foi essa experiência? Nathalie, a palestra e as palestras, na verdade, elas foram capitaneadas aí por palestrantes internacionais e por um secretário de Estado. E como você mencionou, a gente foi a única entidade aí representativa da iniciativa privada. Evidentemente que o desafio foi bastante grande, pois esses palestrantes internacionais mostraram aí os modelos, principalmente focados em automação e tecnologia nos portos mundiais. O secretário de Estado demonstrou todas as dificuldades que a iniciativa pública possui para potencializar esse modelo de negócio, principalmente esse modelo internacional, e ficou a nosso cargo a tarefa mais difícil, Nathalie, que foi fazer a aderência dessas tecnologias internacionais à nossa realidade aqui nos portos do Brasil. Muito obrigada, Max, pela tua participação. Bom dia, bom fim de semana. Obrigado, Nathalie. Um forte abraço a todos os telespectadores, principalmente a esses dois consultores da bancada. Vamos ter aqui hoje mais uma aula com a Germânia e com o Eduardo, sem dúvida nenhuma. Eu queria repercutir com vocês essa primeira conferência, que eu acho que no ano talvez tenha sido o evento mais importante do setor portuário. A gente fala muito aqui, até aqui nos bastidores, eu perguntei, nossa, mas por que o Porto de Vitória, a gente ouve tanto falar de questões implementadas no Porto de Vitória, a gente percebe que o Porto de Vitória parece estar um passo à frente sempre, e a gente estava falando aqui da questão da gestão do Porto, né? Tem muito a ver com quem está gerindo. Sem dúvida nenhuma, mesmo porque o Montenegro, ele é oriundo da CEP, então ele já teve, na realidade eles projetaram todas essas instalações na CEP, o que ele está fazendo, ele está conseguindo concretizar no Porto de Vitória. Aí, como o Eduardo estava comentando, o Porto de Vitória é um porto enxuto, é um porto simples, o Porto de Santos é um porto altamente complexo, tá? Então, assim, Vitória, ele é um excelente modelo que pode efetivamente definir todo o processo, está se discutindo a questão da privatização, definir todo esse processo para os demais portos do Brasil. Então, eu acho que o campo é bom, né? O ambiente onde estão sendo instaladas todas as tecnologias que estão sendo testadas é excelente. A questão da baixa complexidade viabiliza. E eu acho que Vitória tem tudo para dar certo e para ser um excelente modelo para o país. É laboratório, né? Isso que eu ia perguntar, um bom laboratório. Exatamente. Como o Germani disse, muitas coisas que estão sendo discutidas na CEP, o Montenegro acabou levando e implementando lá em Vitória. E Vitória se tornando um grande laboratório. Então, e que as experiências de lá deverão ser replicadas para outros portos, né? No nosso caso, bem mais complexo, naturalmente exige aí muito mais cautela, muito mais preparo, né? Lá em Vitória, por ser um ambiente menor, menos atores, uma coisa se torna mais simples. E alguém que está muito afiado, quer dizer, então consegue colocar em prática essas coisas todas, as notícias todas que nós recebemos de Vitória, exatamente. Quando a gente pensa que foi uma conferência internacional com grandes nomes, né? E a gente teve um palestrante brasileiro, que é daqui de Santos, né? Que é o Maxwell Rodrigues, e que é um consultor portuário que está se consolidando aí no mercado. É bastante importante porque mostra também a credibilidade das informações que o Brasil tem para passar, né? Sem dúvida. Eu acho que o Maxwell é um batalhador, está sempre na vanguarda de muitos temas, particularmente num que ele cuida. E ele batalha também para, assim como ele implementou lá em Vitória um sistema lá, ele também luta aqui, né? Nós aqui estamos para implementar essa questão do Porto Log,
E tomara que essa experiência, esse aprendizado todo lá, sirva aqui para alavancar também essa nossa necessidade, essa nossa implementação, e que a gente tenha o mais rapidamente possível a sequência, né, de um trabalho que vem sendo feito, que começou lá atrás com o agendamento dos caminhões. E essa automação dos caminhões, ela é extremamente necessária, né, Germane? Ela é fundamental. É organizadora, né? Ela é fundamental porque a gente não tem infraestrutura necessária. Então, se você não conseguir organizar o fluxo, você acaba entupindo essa malha, né? Então, a questão do agendamento é fundamental. Complementando um pouquinho a questão da participação do brasileiro, né, num evento desses, a gente tem que entender o seguinte: a gente sempre, e isso talvez seja um vício do brasileiro, a gente sempre acha que o estrangeiro é melhor, que o estrangeiro tem tudo, que o estrangeiro pode, que o estrangeiro... E a gente tem essa visão. O que eu entendo é o seguinte: o Brasil tem excelentes exemplos, tem excelentes cabeças, tá? Sim. Eu acho que a gente, mesmo porque a gente está discutindo, não adianta só trazer estrangeiro para cá e discutir uma situação brasileira. Tá? Yeah. Por quê? Porque, infelizmente, a gente tem características que não se replicam ao longo do mundo. Às vezes o mundo é muito certinho e o brasileiro não tem nada de certinho. A mais pura verdade é essa. Verdade. Tanto que tem o famoso jeitinho e a criatividade do brasileiro também. Dúvida. Eu acho que essa criatividade, mais do que qualquer coisa, a gente deveria exportar ela, porque isso é um exemplo para o resto do mundo. Valorizar, né? Valorizar. Valorizar os nossos talentos e as nossas qualificações, né? Você tem toda a razão. Eu trabalhava numa empresa que era uma empresa global. Eles gostavam muito de contratar brasileiros pela criatividade, porque o brasileiro sempre pensava naquele caminho certinho e pensava em possibilidades, né? Então, enxergava os problemas antes que eles próprios, né? Então, sempre gostaram muito de contratar brasileiros, né? A empresa que eu trabalhava, que enfim, conforme eu disse, era uma empresa global, pela criatividade do brasileiro. Pelo que vivemos aqui, o brasileiro tem que ser criativo, tem que pensar em diversas coisas. E essa era uma característica que agradava muito, né, os meus colegas aí do exterior. O nosso governo precisa implantar melhor essa nossa característica criativa e empreendedora, né, Germane? Infelizmente, o que acontece é que, assim, a gente tem que tirar de lado a questão política. Sim, que está atrapalhando. Exatamente. A gente tem que, talvez, equacionar melhor essa questão política, que ela, inclusive, interfere no negócio portuário fortemente. Fortemente. Talvez esse é um dos motivos que Vitória conseguiu fazer todas essas implementações e, de repente, Santos ainda está para trás nesse processo. Então, a gente teria realmente que equacionar a interferência política. Isso não tem como dizer de outra forma, tem que equacionar essa interferência, e aí realmente o Brasil tem condições de despontar, e despontar talvez muito à frente do que o estrangeiro fez. O equacionar, você quer dizer eliminar a interferência política, né? Estou sendo delicada. Para ser claro, né? Estamos de volta e nesta sexta-feira recebemos os consultores portuários Germane Robson e Eduardo Lopes. O posto da Anvisa no Porto de Santos já está trabalhando em novo horário, das 7 da manhã às 7 da noite, incluindo finais de semana e feriados. Os operadores portuários reclamavam que a limitação do horário de inspeção dos navios na Barra de Santos dificultava as operações do porto, que só aconteciam até às 4 horas da tarde. Isso gerava um efeito cascata, já que o navio ficava mais tempo atracado, pagando mais taxas e elevando o custo. A minha pergunta aqui para vocês dois: demorou, né? Demorou. Porque chega navio toda hora no Porto de Santos. E aí o trabalho de inspeção para as 4 horas da tarde? Se fala tanto em automação, em, digamos, otimização, e de repente você tem toda uma burocracia que interrompe esse movimento. Eu queria fazer 2 reparos aí no que você disse. Primeiro é o seguinte: você disse que era uma questão aí da questão da vistoria na Barra. Os fiscais da Anvisa não estão fazendo vistoria na Barra. Tá? Então, é uma prática que a Anvisa abandonou. Então, hoje, as inspeções dos navios que precisam ser feitos se faz atracado. Isso gera até um problema comercial. Sim. Porque, por exemplo, o granel, quando o navio chega na Barra, o comandante apresenta uma coisa chamada aviso de prontidão. E para o navio estar pronto, ele precisa, inclusive, ter a livre prática. Quando não é concedido na Barra e o navio tem que atracar e às vezes espera algum tempo, cria aí às vezes uma questão comercial, que uma disputa tem entre a fretador e armador, porque ele só obtém de fato a livre prática quando ele atraca.
Tá? Então, cria aí uma série de embaraços, né, que esse, vamos dizer, retrocesso que a gente passa aí com a questão da Anvisa, que, diga-se de passagem, também não é um assunto novo. Essa questão aí de quadro de pessoal da Anvisa subdimensionado é uma coisa de anos. Antiga, né? Antiga. De anos, tá? Então, essa ampliação do horário, na realidade, é um paliativo. Né? Não vai resolver o problema, né? Não vai resolver o problema porque a Anvisa faz dois trabalhos. A Anvisa faz a inspeção sanitária dos navios e faz a liberação, né? Faz a inspeção também das cargas que precisam da intervenção da Anvisa, medicamento, uma série de coisas. E o quadro é subdimensionado. Nós temos, assim como nós temos problema com a liberação dos navios, então como é que funciona o navio? O comandante é obrigado passar um comunicado que chega na Anvisa e ele diz se as condições sanitárias são satisfatórias. E se o navio não vem de uma zona endêmica, então ele recebe a chamada livre prática automaticamente. Mas se ele vem de uma zona que tem uma zona endêmica ou se ele tem alguém com uma gripe, com uma febre, ele é obrigado a comunicar. Então esse navio retido, fica retido. Não, esse navio precisa da inspeção. Como não se faz a inspeção na barra, tem que esperar então o navio atracar. E entre o navio atracar, ele ser inspecionado e ser liberado para operar, sempre leva um tempo. Tá? Então, vamos dizer, esse círculo todo vicioso, que acaba fazendo com que o nosso porto sempre seja mais caro do que qualquer outro porto. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando, né, o tema, aproveitando o Eduardo aqui e o conhecimento dele dessa área, fazer uma pergunta, porque na realidade sempre foi a questão da livre prática, a inspeção sempre foi feita na barra, na realidade. Por que eles fizeram essa mudança? Porque o fazer na barra elimina essa questão de você atracar e ter que ficar parado. Né? Por que eles mudaram? Isso, de fato, a gente não sabe, a gente imagina. Primeiro, que para ir na barra e voltar leva algum tempo. Né? Então, talvez seja uma forma de otimizar o quadro. Outro, talvez o pessoal não seja mais tão jovem, mais tão ágil. Né? A barra sempre, às vezes, está um pouco mais... o mar está um pouco mais agitado, então às vezes o pessoal também não deseja ir lá porque tem medo, eu só fiz o comentário porque assim, a gente está indo para trás. Vamos renovar o quadro, né? O que não pode mais... Mas é que tá, Nathalie, a gente não consegue nem mesmo ter mais fiscais, né? Então o que vem está muito bom. Né? Então... assim, Eduardo, vou fazer até um comentário. Tem duas situações, eu conheço bastante a Anvisa, né? Não sei se 2 ou 3 situações, mas vamos lá. A questão da Anvisa, primeiro, é um órgão dos órgãos fiscalizadores, é um dos que tudo bem que a questão saúde é muito delicada, mais delicada do que talvez as outras questões, tá? Então tem que realmente ter uma responsabilidade muito grande em cima. Mas é um dos órgãos mais burocráticos deles. Em termos de atuação deles, eles são mais burocráticos, são menos ágeis. Então, essa é uma questão que eu acho que a Anvisa tem que melhorar. Não é só a questão do quadro, é como é que é o procedimento interno, entendeu, desse órgão. Então, eu acho de repente, pensar, né, se exatamente, requalificar. Não é que eu estou tirando a importância, muito pelo contrário. Eu até acho que talvez seja um dos mais importantes. Sem dúvida, tá? Mas o que precisa é talvez mudar um pouco essa mentalidade interna no sentido de tornar ele mais ágil. Sim. Entendeu? E precisa, né? Porque a gente está aqui sempre falando da questão da necessidade da agilidade, não é mesmo? E falando de um outro assunto que também não é novo, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, estatal que administra o Porto de Santos, prepara uma batimetria, que significa o levantamento de profundidade do trecho 1 do canal de navegação, na região da entrada da barra até o entreposto de pesca, onde ocorreu o assoreamento e consequente redução do calado operacional. A batimetria é essencial para a retomada do canal. Depois de concluído, os dados serão encaminhados para a Capitania dos Portos de São Paulo. Há uma semana, era permitida a navegação de embarcações de 13,2 metros de calado. Agora, a restrição é para navios de até 12,3 metros em condições normais de maré. A gente sabe que quando a maré sobe, essa restrição pode ficar ainda maior. Só para quem está em casa entender, a cada centímetro a menos de calado, deixa-se aí de embarcar de 7 a 8 unidades. Uma perda de carregamento de até 720 contêineres ou 8.000 toneladas de carga por viagem. Os dados são do Sindicato das Agências de Navegação Marítima do Estado de São Paulo,
o Sindamar. O sistema de gerenciamento esse sistema de gerenciamento do calado, a gente já sabe que era previsto que uma hora ia acontecer, demorou, não demorou não? Exatamente, olha, assim, são diferentes situações. Esse trecho 1, que é o trecho ali, o primeiro trecho do canal, ele sofre ali um constante uma deposição, né, de areia que vem aí que vem do mar. Então, é um trecho crítico, né? Então, é problemático e recorrente. Então, de fato, é o mais do mesmo? Isso. Então, é assim, é difícil entender como não existe um acompanhamento. Até a Câmara de Navegação da Ação Comercial, o que está propondo é o seguinte, que a batimetria não seja período de 6 meses, como foi essa, né? Ou quando só acontece esse tipo de situação, então, né? Que se tenha batimetrias mensais, sim, com a divulgação imediata do que está acontecendo. Então, não se espera o problema ficar muito crítico. Então, vai se fazendo acompanhamento e vai se permitindo, então, à comunidade discutir e propor, então, as medidas para que a gente não tenha uma redução drástica como foi essa. Então, para você ter ideia, você falou em 720 contêineres. Um frete mísero de, sei lá, $2.000 por contêiner significa $1,5 milhão de prejuízo. E quem paga a conta é o restante dos contêineres que estão no navio. Sem dúvida. Tá? Então, o que nós temos é um encarecimento do frete e mais, a impossibilidade, às vezes, de alguém que tem um compromisso de exportação ou de importação cumprir o que combinou com o seu cliente. Então, isso é o mais grave. Quer dizer, além do prejuízo econômico, nós temos aí prejuízo de credibilidade do porto e dos importadores e dos exportadores. Está tudo baseado na questão da falta de um programa de dragagem sério, né? Não adianta a gente... Voltamos a falar da dragagem, né? Mas é a mesma coisa, porque aqui o Brasil funcionou o inverso. Ao invés de eu estar batalhando para estar aprofundando, eu estou me esmerando em medir para diminuir. Isso aqui tem algo muito errado, tem algo muito errado nesse modelo. E nós estamos falando do maior porto da América Latina, então, né? Que quer se tornar um hub. Eu acho assim, a batimetria ela é importante, mas eu acho que ela tem que ser importante para definir esse programa de dragagem contínuo. Por quê? A questão do assoreamento, ninguém vai mudar. Ele existe, é uma realidade, como o Eduardo região, falou. Né? Está instalada. Germana, eu só gostaria de fazer aí uma ressalva, até que para que quem está em casa nos assista, quem nos assiste possa entender. A gente fala muito da Codesp, mas a Codesp, na realidade, ela está fazendo um papel aí salvando a pátria. Porque, na realidade, a obrigação de dragar, de acordo com a lei, com a 12.815 aí de 2013, a obrigação de dragar é da antiga Secretaria de Portos, hoje Ministério do Transportes. A obrigação de dragar os portos é do Ministério. Só que é o seguinte, como o Ministério demorou 3 anos para conseguir fazer uma licitação, e uma licitação que o contrato foi assinado em fevereiro, e a empresa que ganhou tem aí 5 ou 6 meses para fazer o projeto, para começar a dragar, o que vem acontecendo aí nos últimos 3 anos é que a Codesp tem feito contratações emergenciais. Tá? Então, o que acontece? Acho que estamos agora na quarta emergencial, no quarto aditamento, né? São inúmeras. Aí nós temos um contrato emergencial para o canal e nós temos um contrato emergencial para os berços de atracação. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos enxugando o chão em vez de fechar a torneira. Com certeza. Esse grande contrato da CEP, que a gente não tem muitas notícias, e já deveria aqui, essa empresa que ganhou a licitação começar a trabalhar, né? Tá com a draga, e não só isso, depois ela vai dragar por 11 meses, 11 meses passam rápido. E o que vem depois? Tá? Então a gente precisa, de fato, se organizar e parar de viver essa história de emergencial, de correr aqui e correr lá. Então a gente precisa organizar, se organizar, pensar na frente e ter soluções definitivas, porque senão a gente vai viver nesse dilema. Por isso que a dragagem na mão da iniciativa privada funcionaria muito melhor, né? E por isso que, assim, eu acho uma excelente proposta. Não é só a questão da administração portuária, propriamente dito, que eu acho que também tem que ir para a iniciativa privada, tá? Não vou dizer que seja a solução, primeiro tem que haver a profissionalização e depois haver a migração para a iniciativa privada, mas eu acho que só ela é que vai conseguir, de fato, equacionar esse problema. A gente já viu que a gestão pública não funcionou, não funciona.
ela é lenta, ela é morosa, ela é difícil. A gestão privada, ela é rápida, ela é eficiente, ela é pontual, ela procura atender. A questão até o Eduardo falou, existem duas instâncias de dragagem, a questão do canal e a questão dos berços, tá? E muitas vezes a questão dos berços, até as próprias empresas estão investindo e dragando os berços. Só que se o canal não é dragado, não adianta nada. Então, assim, é um gasto, é um dinheiro perdido. O pessoal está tentando, então o que a gente vê é, desculpe, mas é meio infantil, porque está se tentando alguma coisa. É amador. Amador. Você falou a palavra certa, é amador. É amador. O trabalho que está se fazendo no Porto de Santos, no maior porto da América Latina, é um trabalho amador, gente. Não se olha com a seriedade que se tem para o problema. É verdade. Olha, e até para aqui também uma explicação. Por que às vezes o público demora tanto e o privado consegue ser muito ágil? Básico da lei. O público só pode fazer o que a lei permite. Exato. Precisa estar na lei para o público fazer. O privado não. Pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então, é uma coisa, é um princípio básico. Então, agilidade, não, de fato é isso. As empresas privadas têm uma agilidade pela própria natureza e tem também até por questão legal. Às vezes, as licitações demoram, tem aqueles recursos, né? Sempre aquela história que a gente cansa de ver e acaba não entendendo porque as coisas demoram tanto. Por isso que a gente tem que fazer o quê? A gente precisa trabalhar por antecipação. Se nós temos então uma empresa que vai entrar e ficar 11 meses, nós já temos que pensar no próximo passo. O que vai acontecer a partir quando estiver se aproximando. É a história do passaporte, né? Que pararam de emitir o passaporte porque chegaram no teto. Ninguém estava acompanhando, né? Então, essa história está mal explicada. Está muito mal contada, porque a gente paga, né? Nós pagamos, o passaporte não é gratuito. Para você ver, Polícia Federal, se paga para tirar passaporte, os agentes pagam uma taxa para a Polícia Federal, caro, né? Para a Polícia Federal e fiscalizar o navio, se paga uma taxa para a Anvisa fiscalizar, diga-se de passagem, tá? Se paga a taxa dada para a Polícia Federal, o navio é cancelado, você consegue compensar. Se você paga a mesma taxa, quer dizer, uma taxa parecida para a Anvisa, o navio cancela, não tem como você ser restituído. Então, porque né? O argumento é o seguinte, a equipe estava à disposição. Então, voltemos ao nosso calado, né? Vocês acreditam que é possível que a gente tenha um calado maior? Tem condições de. Tem condições? Tem condições de. Na realidade, é só uma questão de executar. Tanto que houve, no próprio programa do Maxwell, houve a participação do Dr. Pássaro, da BTP, e que, aliás, eles estão capitaneando a questão do condomínio para a questão da dragagem. Eles estão no projeto do Santos 17, né? Exatamente. Então, é assim, se não houvesse condições, não haveria esse projeto. O projeto existe, por quê? Porque existe condições. O que acontece é que a gente não está conseguindo efetivar. E para efetivar, por isso que passa pela questão da privatização, o que o Eduardo falou. Os limites legais são tão grandes na questão pública que, na realidade, a solução existe, a condição existe, tá? Nós temos profundidade. Temos profundidade, há como fazer, já foi feito estudo. O que acontece é que se ninguém fizer nada, Santos vai continuar perdendo carga e, na realidade, o pessoal vai acabar fugindo de Santos. Não, eles vão associar, porque isso é muito ruim para a imagem do Porto de Santos, né? Sim, olha, que situação nós vivemos? Hoje nós temos, em tese, né, um calado aí de 15 metros e o que se busca é que a gente tenha 17 metros. Existe esse estudo e aí a gente precisa chegar no nosso limite operacional. Nós precisamos dessa profundidade por um motivo simples. Vão ficar disponíveis aí no mercado um porte de navio para 14 mil contêineres que a tendência é vir para cá. E para isso ele vai precisar de 15 metros e alguma coisa de calado, né? Profundidade é uma coisa, calado é outro, e nós vamos precisar então dos 17 metros então, de profundidade. Então é absolutamente crucial para que a gente se mantenha um porto competitivo. Se Santos não tiver, esses navios vão para outro lugar. Então Santos, que é um porto concentrador de carga, deixa de ser. Algum outro porto aqui da nossa costa vai ser. Tá? Foi muito ruim o reflexo disso, né? Saiu, na sexta-feira houve essa redução do calado por uma medida de segurança, ok. Isso repercutiu em todas as agências nacionais e internacionais. Por quê?
Porque o investidor, ele para. Será que eu vou continuar investindo no Porto de Santos? O que eu vou fazer? Né? Então, assim, isso gera um baque muito grande. Né? Não tem como. Você tem muito investimento no Porto de Santos. E aí você vai fazer o seguinte, estou oprimida a questão de infraestrutura. A infraestrutura não me atende. Então, assim, o que eu vou fazer? Como o Eduardo falou, a tendência é navios cada vez maiores. E a gente recebeu, sempre se falou, umas 2 semanas atrás, o maior navio que... 11 mil contêineres. Que atracou no Porto de Santos. E sempre se falou em Santos ser hub port. Para Santos ser hub port, ele tem que garantir calado, porque senão se pode abortar essa ideia. Essa ideia não funciona aqui. O hub é um porto concentrador, quer dizer, recebe aqui de portos menores as cargas e passa para os navios maiores. Então, para a gente ter os navios maiores, a gente tem que precisamos de calado. Terminais eficientes, nós temos. Nós temos. Capacidade, nós temos. Tá? O que está faltando? As profundidades adequadas. Na realidade, eu vou até tocar em 2 pontos, né? É a profundidade e a infraestrutura atrás, tá? A malha de trás também está meio complicada. Mas esse é um próximo assunto. É um próximo assunto. E chegamos ao último bloco do Bom Dia Baixada desta sexta-feira, hoje dando destaque às notícias que movimentam o setor portuário. Na bancada comigo, os consultores portuários Germani Robson e Eduardo Lopes. O Sistema de Gerenciamento de Informações do Tráfego de Embarcações, VTMS, na sigla em inglês, do Porto de Vitória já está operando. Com isso, o Complexo Portuário Capixaba é o primeiro a implantar o controle de navios em todo o país. A implantação foi feita pela Indra, a mesma empresa responsável pela tecnologia no Porto de Santos, que deve ficar pronta só em dezembro de 2018. O sistema reúne em uma única plataforma tecnológica as informações procedentes de diferentes sistemas, tanto das instalações portuárias como também de dentro das embarcações. O VTMS oferece ao operador uma visão clara do cenário marítimo, facilitando a identificação e acompanhamento dos navios. Além disso, o sistema auxilia a navegação, a vigilância marítima e o gerenciamento de alarmes. Esse é um processo que não tem volta, né? Esse não tem volta, na verdade está muito atrasado, atrasadíssimo. Vitória está sendo o primeiro, deveria ter sido Santos, já se fala nisso para Santos há muito tempo. Talvez no final de 2018. Talvez. E o grande diferencial de com ou sem esse sistema é que você consegue ter uma agilidade maior, você consegue ter uma produção maior, ou seja, mais navios conseguem entrar no mesmo tempo. Por quê? Você tem um controle muito mais preciso de localização, de posicionamento. Então, você consegue fazer com que eu consiga trazer mais navios ao mesmo tempo para poder se movimentar no Porto de Santos. Isso já deveria ter sido feito. Ponto. Isso agregado à automação dos caminhões é o encaixe perfeito, né? A chave fechadura. Então, esse sistema, assim, também fazendo uma analogia, é como um aeroporto tem um sistema de aproximação e controle dos aviões. Então é a mesma coisa. Então é um sistema que tem sensores, que tem radares e além das funções assim de você identificar qualquer embarcação que aumenta a segurança do porto, você tem um sistema de gerenciamento, você tem ainda a condição de trabalhar a meteorologia, de detectar a questão de poluição. Então tem assim inúmeros predicados, né? Então é absolutamente essencial. Agora, Santos está demorando muito, né? Eu vou voltar. Eu tenho que 2018, eu tenho que fazer a pergunta. Dezembro de 2018, e se não atrasar? Essa é a grande pergunta. E se não atrasar? Essa é a grande questão. E a minha pergunta, por quê? Por que não foi Santos? Deixa eu também fazer um comentário. Isso é um reclamo de todos os operadores. Se perde muito tempo entre a saída do navio e a entrada do navio seguinte. Então, terminal parado, não dá, então, movimentação. A gente perde movimentação por conta desse espaço, então... Tem um custo altíssimo. Tem um custo altíssimo. É algo que toda a comunidade, né, então os operadores, a administração do porto, né, a autoridade portuária, a autoridade marítima, a própria praticagem precisa então trabalhar, a gente precisa aumentar bastante a otimização dos nossos ativos, dos nossos terminais. Então, acho que o VTMS vai vir contribuir para que isso aconteça e, além disso, tem outros dispositivos que podem aí ser acoplados a sistemas, né, que, em termos de papelada, em termos do Porto Sem Papel. Porto Sem Papel. Aliás, o VTMS... A Germani talvez até possa falar melhor do que eu,
que é a praia dela, né? O VTMS no Porto de Vitória também está integrado ao Porto Sem Papel e deve ser homologado no fim do mês que vem. O VTMS, ele controla toda a movimentação de embarcações. O Porto Sem Papel, com a questão da carga inteligente, controla a carga que está dentro do navio. Aí que, quando você falou a questão da integração com o transportador, é o melhor dos mundos. Por quê? Porque eu consigo saber exatamente o momento que o navio está se movimentando, que está entrando, eu sei exatamente quais cargas estão lá dentro. Se eu agregar isso, a questão, por exemplo, do operador econômico autorizado da Receita Federal, que está se falando no desembaraço sobre a água, ou seja, a mercadoria a bordo, ela já é nacionalizada a bordo antes de descer, então eu sei o navio que está entrando, eu sei a carga que está entrando, essa carga já nacionalizada, ela passa direto para um caminhão e do caminhão direto para a indústria, tá? Então, que tipo de ganho eu tenho? Eu tenho um ganho assim exponencial nisso. Então, hoje, quanto tempo se leva, por exemplo, aqui no Porto de Santos para se concluir esse processo todo? Olha, depende. Hoje nós estamos em torno de... É que realmente tem uma variação. Precisa ver o que depende da alfândega, depende de outros órgãos. Mas uma média para porque gente... assim, a alfândega sempre diz o seguinte, né? Eu libero em 3 dias, em 5 dias, e aí quando você vê, você tem prazos de 15 dias. Quem é que interferiu aí no meio do caminho? A questão, mas uma média. A questão do... Hoje nós estamos com 13 dias, por aí. Nossa. Acredito que por aí. 13 dias. E o ideal, o tempo ideal é de quanto? O ideal é a carga chegar liberada. Ir embora, a carga chegar liberada. Então, o que acontece é o seguinte, tem cargas que saem mais rápido, né? Então, é a questão de quem é que está interferindo nesse processo. Eu acho que hoje já existe um ganho muito grande. Todo o processo que está sendo feito pela Receita, integrado, o problema é trazer os outros intervenientes para dentro desse processo. Se falou muito na questão do Porto Sem Papel e do centralizador de dados, justamente para quê? Para que eu tenha todas as informações fluindo e que todos possam fazer as suas devidas fiscalizações e que todos possam... Com a maior agilidade possível. Com a maior agilidade, que a gente consiga ter essa liberação. As fiscalizações têm que existir, elas são necessárias, elas só não podem interromper o fluxo como elas fazem hoje. E retardarem, né, a liberação da carga. Então, assim, o VTMS, ele é fundamental porque ele é o primeiro movimento que eu tenho, que é o do navio. Em cima dele, eu tenho o Porto Sem Papel, a carga inteligente, que é a identificação da carga, tá? Em cima disso, a questão da liberação e fiscalização antecipada, acabou, matou o meu problema. Aí eu tenho o problema da infraestrutura à terra. Era isso que eu ia falar. Vocês acreditam que até o fim de 2018, quando teoricamente implanta-se o VTMS aqui no Porto de Santos, a questão da automação dos caminhões já esteja concluída? Eu acredito que sim. É tempo suficiente para que isso aconteça? Sem dúvida, depende. Agora tem uma questão, é a questão dos investimentos, precisa ver do dinheiro, né? Porque você precisa implantar algumas infraestruturas, né? Então, você precisa, um exemplo, se nós formos colocar as etiquetas inteligentes nos caminhões, a gente vai precisar colocar pórticos que vão ler, né? Sim. Então, a iniciativa privada, até porque é obrigada a fazer, é imposto para a iniciativa privada, coloca nos terminais aí leitores de placas, uma série de coisas. Então, do lado privado, a coisa está praticamente preparada. Então, precisa agora, nas estradas, na cidade, na entrada do porto, ter aí esse complemento, que é investimento. Então, você pergunta, dá tempo? Tempo dá. Vai ter dinheiro? E pensando que 2018 é um ano político, né, gente? Isso é bom ou é ruim? Exatamente, isso que eu ia perguntar para vocês. De que maneira este ano político pode ser positiva ou negativa para o nosso Porto de Santos, especificamente? Normalmente, né, no político acontecem muitas coisas, né? Então, para o bem e para o mal. Então, às vezes, né, muita coisa está parado, de repente caminha, até porque quem... E muita coisa está caminhando, de repente para. Isso, né? Então, algumas coisas podem sair. Mas para nós, para a sequência do assunto, para você ver, até 2013 a gente tinha congestionamento, né? Sim. Eu me lembro, quando eu cheguei na prefeitura, se discutia como fazer para colocar banheiro e da alimentação para os caminhões que estavam aqui, todos nas filas aqui na cidade. Eu dizia, é uma loucura. Temos que eliminar as filas e não... Exato, né? E não criar banheiro e alimentação. Só que o seguinte, isso precisa ser complementado com automação, né? Hoje, dados são colocados manualmente, então isso precisa ser feito de forma eletrônica, usar esses mecanismos de leitura. O caminhão, quando vem vindo, ele vai sendo identificado. Claro. Então você tem um gerenciamento, uma gestão do caminhão chegando ao porto, e você sabe quando efetivamente ele chegou no porto, simplesmente pela leitura, né? Pelas leituras automáticas que são feitas. Então, isso precisa acontecer. Senão,
você tem sempre o fator humano, você tem sempre a questão do atraso e você tem sempre a impossibilidade de agir por antecipação. E a credibilidade em xeque, né? Eu vou até fazer uma analogia. Num sistema de estoque normal, fornecedor, comprador, você tem normalmente implementado o que se chama just in time. O comprador necessitou de um produto, ele dispara um pedido, gera uma produção, essa produção ela é executada e ela vai e abastece, e tudo isso flui num processo automatizado. A questão da movimentação portuária tem que funcionar igual, tem que funcionar igualzinho. Sem dúvida. Então, como o Eduardo falou, na medida em que eu tiver todos os sistemas integrados e funcionando, a carga está lá identificada no navio, o navio está chegando, ele atracou, quem vai receber já fez o pleito, né, a solicitação para poder retirar essa carga no porto e já viu que de fato a carga está chegando. Então todos eles funcionam combinados, só que de forma automatizada, que é a única forma que funciona, porque na hora que entra a gestão manual, acabou esse processo. Sim. Ele tem que funcionar de maneira automatizada. E eu acho que além disso, a gente também tem que ter a preocupação do ponto de vista logístico no investimento de outros modais, não só, único e exclusivamente, do nosso rodoviário, porque parece que o Brasil insiste no rodoviário. O ferroviário tem crescido, mas a gente tem aqui uns gargalos. Tem algumas situações que o pessoal está muito empenhado em resolver aqui no porto e nós precisamos aí ter um crescimento exponencial da ferrovia. Sim. Porque se nós projetarmos aí o crescimento do porto, em alguns anos aí, nós deveremos ter um adicional aí de uns 40 milhões de toneladas sobre pneus. E nós não temos condições. As nossas estradas não têm condições. Então, é aí o que acontece. Nós vamos trabalhar as outras alternativas. Eduardo, o pessoal tocou nesse ponto, chegou a ver alguma divulgação e morreu na praia. A questão das hidrovias, a questão do uso de barcaças. Cabotagem. A hidrovia está em discussão. Está em discussão, talvez não com a velocidade. Você sabe que há algum tempo atrás quase que foi firmado aí um acordo pioneiro para os terminais de contêineres movimentaram a carga entre si através de hidrovia. Acabou não dando certo. Hoje eu sei que tem gente interessada, tem gente até discutindo com a Codesp, mas não sei aí o que vai dar, existe empresa interessada em fazer. Eu faço votos que não só para carga, mas também para passageiro. Sem dúvida, sem dúvida. O mar não congestiona. E tem outra questão também, é o seguinte, na medida em que eu uso o barcaço, eu posso até operar o navio dos dois lados. Então, assim, eu duplico a minha velocidade e reduzo o período da atracação do navio. Então, assim, eu tenho um ganho. Tem que se estudar melhor. Santos tem estrutura. Tem potencial. Tem potencial, estrutura e condição. A gente tem uma bacia hidrográfica aí rica, que dá para fazer muita coisa, tirar muito transporte, né, caminhão, otimizar, baratear custos, né, com a utilização de outros modais. Olha, o desafio é bem grande. O nosso tempo já acabou, gente. Passou muito rápido, né? Eu concluo aqui que Porto de Santos precisa urgentemente de logística, investimento na questão do calado e também automação, né? A gente está pecando nesses os três pecados capitais, eu acho que do Porto de Santos são esses, né? Mas nós temos aqui uma coisa muito boa, uma mão de obra e empresários muito bons. Eu acho que empresários que querem fazer dar certo. Eu acho que isso a gente não pode dizer que não existe. Então... Iniciativa privada aqui é bastante forte, que o nosso poder público enxergue a necessidade de olhar com carinho a maior joia que nós temos aqui, não é mesmo? Com certeza, que na realidade Santos sempre despontou pela iniciativa privada. Sim. Isso é verdade. Eduardo, muito obrigado pela tua participação. Sempre à disposição, sempre um prazer compartilhar a bancada aqui com vocês. Muito obrigada. Germane, mais uma vez, muito obrigada, viu? Muito obrigada, Nathalie. Para mim também é um prazer. Eu acho que assim enriquece a nós mesmos, né? Sem Quanto dúvida. mais ao público que está nos assistindo. Quanto mais a gente falar do Porto, mais a gente contribui para a relação Porto-Cidade. O Bom Dia Baixada fica por aqui e quem gosta ou quer conhecer um pouco mais sobre o Porto de Santos, vai até o dia 16 de julho na Pinacoteca Benedito Calixto os ensaios sobre o Porto de Santos. É a primeira exposição de fotografias produzidas apenas com smartphones, tablets e celulares. É tudo de graça. A Pinacoteca fica na Avenida Bartolomeu de Gusmão, número 15, no Boqueirão, aqui em Santos. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter.
Eu volto na segunda-feira, se Deus quiser, às 8 horas da manhã. Bom fim de semana.